Muitos filósofos especularam sobre a natureza da mente humana por séculos, mas foi só há cerca de 130 anos que começamos a nossa breve jornada de tentar entender nossas mentes por meio da ciência. Foi aí que surgiu a psicologia. Olá, Psicocasters! Estamos aqui com mais um Psicocast. Dessa vez com vários convidados, né? E psicólogos também, né? Estudantes de psicologia, melhor dizendo. Pode se apresentar, vocês. Então, boa tarde, boa noite. Meu nome é Brenda Carvalho. E a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os transtornos alimentares, né? Que é um tema, assim, muito pertinente no mundo de hoje em dia, levando em consideração todo o contexto, tudo que a gente vem vivendo por aí. E aí, acredito que vai ser um bate-papo bem bacana, bem informativo, que vai agregar muito, né? Muita informação. E é isso. Olá, psico-ouvintes. Meu nome é João Paulo, eu sou estudante de psicologia e agradeço o convite aí do melhor podcast de Pouso Alegre região e espero que seja um bate-papo muito interessante aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Olá, gente, meu nome é Brenda Monique, eu também sou estudante de psicologia e é muito legal a gente trazer esse papo, né? Só para entender que vai ser mais uma introdução, o assunto é bem extenso, ele é bem grande, mas a gente vai trazer mais uma conversa informal mesmo e é isso. Na verdade eu acho interessante a gente dar uma contextualizada, né, sobre o que é exatamente um transtorno alimentar, no geral, cada um com as suas especificidades, mas é interessante a gente entender o que é um transtorno. Né? A gente pode pensar aí que são condições psiquiátricas, né, são condições mentais, que basicamente é caracterizada por questões com problemas alimentares, com problemas com a comida, com o relacionamento entre o indivíduo e a comida, o comportamento, a atividade de comer. Então a gente tem sempre um problema, né? Ou tem uma compulsão, ou tem uma restrição. Gente, dando uma contextualização geral, né, a gente vai falar dos transtornos mais específicos, mas a gente vai, partindo do mais geral para o mais específico, né? Hoje em dia, na sociedade, a gente vê um movimento muito grande, né, desde a década de 70, de um emagrecimento dos corpos, principalmente dos corpos femininos, né? Um padrão de beleza instituído que se aproxima da hipermagreza, assim. Um critério econômico também envolvido, que muitas das vezes é uma contradição, né? Muitas vezes aquilo que é ofertado, né? Ou seja, antigamente era pouco ofertado alimentos, né? A oferta de alimentos era muito baixa. O padrão de corpos, o padrão estético, era um padrão estético mais gordinho, né? Mais cheinho. Hoje em dia, com a oferta de alimentos ultraprocessados, ultracalóricos, o padrão de beleza é um padrão de beleza super magro, né? Então, a gente vê uma contradição também. Então, o que a gente tem disso é que o critério estético ele não surge no vácuo, né? Ele é um critério que é construído por meio de uma convenção social. E isso impacta, obviamente, a maioria dos corpos femininos, né? Vocês vão ver que principalmente a anorexia e a bulimia, elas são acometidas principalmente nas mulheres, né? Nas mulheres jovens, principalmente. Como a pessoa às vezes entra nesse transtorno buscando responder a um padrão da sociedade relacionado à magreza, ser a estética, a beleza, né? A coisa atraente, o corpo magro. Sim. Você falou da restrição, a anorexia é muito relacionada à restrição alimentar, né? Sim, a anorexia, ela tem essa questão do problema no caso da anorexia, ela tem essa questão da restrição com o alimento, né? E aí ela tem essa questão de não comer, de ter essa preocupação com se alimentar em alguns alimentos muito calóricos, ela evita esses alimentos, só que assim, ela evita de uma forma completamente restritiva. Sim. Né? É uma coisa proposital da pessoa, né? Esse evitamento da alimentação de consumo de supercalorias para ter o corpo magro é uma coisa proposital dela. Também para atingir isso, ela pratica super atividades físicas, evita muito isso para atingir o corpo magro. Que são as atividades compensatórias, né? Que logo depois elas têm essa questão, né? Se elas comem muito, tem muita questão de culpa, né? Que a gente pode aí isso é mais pela bulimia, né?
Tem também na questão da anorexia, ela tem, se ela comer, sim, ela a tem questão essa da quantidade, né? Sim, Aham, ela sim. evita comer, porém quando ela come, ela sente culpada, ela Sim. se sente essa Sim. questão de culpa. Mesmo comendo quantidades ínfimas. Mínimas, Aham, até porque pra sim. ela isso é muita Uhum, coisa, né? sim, Ela vai ter aham. essa distorção corporal, ela vai se olhar no espelho, por mais que ele esteja abaixo do peso, Uhum. ela A vai se quantidade ver gorda. mínima É, pra ela se torna muita muito. É coisa. muita coisa. E aham. aí o que acontece? Ela tem essa questão da atividade compensatória, que Sim. no caso de vômitos induzidos, Uhum. o uso de diuréticos, laxantes, Eu falei da bulimia, né? Até dei uma confundida. É porque esses dois transtornos são bem são bem parecidos. são muito parecidos, Sim. né? Tem uma questão muito diferente, claro, na bulimia, só que um aspecto da anorexia, ela tem também na bulimia, Sim, né? eles têm em comum. Inclusive, o diagnóstico é muito importante a gente ter essa atenção, né? Uhum. Pode ser facilmente confundido, né? Sim, sim. A bulimia e a anorexia nem tanto, mas a gente vai falar mais à frente sobre alguns outros transtornos que podem ser confundidos. Então, assim, tem as suas diferenças e é interessante a gente focar nelas. A bulimia tem um quê, né, de compulsão também, Sim, né? sim. Então a pessoa, ela fica com uma necessidade de comer, ela não consegue comer, ela não consegue parar de comer, e depois dessa compulsão, ela entra em movimentos compensatórios, né, de vômitos, né, principalmente vômitos, né, principalmente vômitos na questão da bulimia, para compensar essa compulsão, né. Então, além da restrição, ela tem uma compulsão alimentar, né, então é algo a mais do que anorexia nesse caso. É interessante a gente mencionar que na bulimia a gente tem 4 níveis, Ah, sim. né? Aham. Do leve, Uhum. enfim. Então, assim, é interessante a gente pontuar isso, que Quais são os no níveis? leve Ah, são sim. leve, moderada, grave e extrema. Uhum. No leve, esses episódios, eles têm que acontecer de 1 a 3 episódios por semana. Na moderada, esses episódios já aumentam para 4 a 7 episódios por semana. Então, assim, Uhum. e na extrema, por exemplo, é a partir de 14 episódios. Então, assim, é muito... esses episódios de comer e essas atividades compensatórias, elas vão aumentando cada vez mais. Então, imagina, 14 episódios por semana, Uhum. Sim. entendeu? Uhum. A gente... O estrago que pode ser O feito, estrago que né? pode ser Mais, feito mais de um episódio por dia. por dia, exatamente. Uhum. É muita coisa. Tem também a questão um transtorno chamado compulsão alimentar periódica, Uhum. que é basicamente a bulimia. A única diferença é que a gente não tem essa atividade compensatória. Na compulsão, o indivíduo ele vai comer descompensadamente, Sim. compulsoriamente, porém, ele, diferente da bulimia, ele não vai ter essa atividade compensatória. Ele vai se sentir culpado, como na bulimia, mas ele não vai ter esse vômito autoinduzido. Não é tão intenso a relação do sujeito com o próprio corpo, né? Então, ele não necessariamente precisa fazer essas atividades, esses Sim. comportamentos compensatórios. Ele vai ter a compulsão, mas é um pouco menos Sim. acentuado essa questão da própria imagem, né? É como E aí- se a bulimia fosse, né, tivesse os dois sintomas, né, de compulsão e compensação. A anorexia tivesse só a compensação, né, de restrição mesmo, né? É o melhor de compensação, é melhor falar restrição, né? Sim. A bulimia tendo uma compulsão, uma restrição, a anorexia uma restrição e a compulsão alimentar periódica somente a compulsão, né? Somente a compulsão, Somente a compulsão. E tem o restritivo alimentar também, né? O transtorno restritivo que não tem essa preocupação com o corpo. Ela Sim. não come, mas assim, não é tão preocupante contra o corpo. É interessante falar desse transtorno evitativo restritivo, né? Porque muitas das vezes pode ser confundido com enfim, uma manha ou uma enjoadeza da pessoa, né? Porque esse transtorno evitativo restritivo, a pessoa precisa de características muito peculiares, muito únicas no alimento, né? Somente uma marca de leite, somente um tipo de pão, somente uma textura de pão, somente vai comer um morango, não consegue comer morango inteiro, somente fatiado, né? Alguns alimentos nem pensar, né? Porque ela evita e coloca o que ela come muito restritivamente, né? Então, somente alguns alimentos ela consome. Isso pode provocar, né, vários prejuízos também, né? Isso gera uma grande dependência da pessoa em suplementos alimentares, porque ela tem uma alimentação muito seletiva e por conta disso ela tem um prejuízo nutricional muito grande, então ela fica totalmente dependente desses suplementos alimentares
para poder compensar a alimentação seletiva dela. Difícil, né? A pessoa